Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Jovem que se utilizou de redes sociais como arma contra a ex-namorada seguirá preso. Mais detalhes com a repórter Gabriela Halpe. Um jovem que se valeu das redes sociais para promover ameaças contra a ex-namorada e efetivamente cumpri-las em parte, teve confirmada a prisão preventiva decretada em comarca da Grande Florianópolis. Dessa forma, encarcerado, ele aguardará a tramitação de ação penal a que responde por violência doméstica, enquadrado na Lei Maria da Penha. Sua defesa, por meio de habeas corpus, pleiteou liberdade ou ainda substituição da segregação por medidas cautelares mais brandas. O desembargador Hernani Guetem de Almeida, relator do habeas corpus da Terceira Câmara Criminal do TJ, considerou o argumento insuficiente da defesa para justificar a concessão da liberdade pretendida, principalmente diante do modus operandi do réu ao impingir verdadeiro pânico na vítima, com possibilidade concreta de recrudescimento. Segundo os autos, após o término do relacionamento, o jovem ameaçou vazar fotos da intimidade do ex-casal em grupos de WhatsApp e logo cumpriu a promessa. Na sequência, passou a controlar os passos da ex no trabalho e na escola. Novamente, pelas redes sociais, enviou mensagens em que dizia estar de olho na vítima e que teria um presentinho para ela, aviso acompanhado pela foto de um revólver. A Câmara, de forma unânime, entendeu ser necessária a manutenção da segregação para garantir a ordem pública diante da possibilidade real de reiteração das condutas. O processo tramita em segredo de justiça. Serviço auxiliar temporário na Polícia Militar não gera vínculo nem obrigação trabalhista, diz Tribunal de Justiça. Mais informações com o repórter Diego Souza. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça confirmou sentença da comarca de Criciúma para negar a existência de qualquer tipo de vínculo empregatício e dos direitos trabalhistas inerentes entre pessoa contratada como agente auxiliar temporária na Polícia Militar e o Estado. Embora a autora da ação argumente que o referido cargo de temporário tem apenas a denominação cunhada na legislação, o órgão julgador reiterou posição já manifestada na decisão de primeiro grau. Considerou impossível o tratamento isonômico e a equiparação do serviço voluntário ao desempenhado pelos policiais militares ou mesmo por contratados de forma temporária, por força da súmula vinculante número 37 do STF. Disse ainda ser incabível a pretendida aplicação das normas da CLT ao caso, assim como considerou inexistir afronta aos direitos trabalhistas definidos na Constituição Federal, em face da natureza do voluntariado e da forma de adesão. A decisão da Câmara, em apelação sobre a relatoria do desembargador Luiz Fernando Boller, foi unânime. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina vai realizar entre os dias 27 de novembro, na segunda-feira, e 1º de dezembro, em parceria com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, a 12ª Semana Nacional da Conciliação. O evento, já tradicional no calendário do Judiciário Catarinense, tem crescido ano após ano, sempre com o foco na divulgação da cultura da conciliação. A previsão é que em todo o estado, mais de 10 mil processos entrem nas tratativas de acordo. Na capital, por meio dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, os CEJUSCs, cerca de 4 mil processos judiciais entrarão na pauta da conciliação. No Núcleo de Conciliação de Segundo Grau, a intenção é ultrapassar o número registrado no ano passado para atingir mais de 300 processos. Para a desembargadora Janice Goulart Garcia Ubiali, subcoordenadora do Sistema de Juizados Especiais, esta é a prova de que cada vez mais a conciliação tem sido vista como o melhor meio para resolver muitas demandas. Segundo a magistrada, 64 comarcas fizeram inscrição para participar da semana. Cada uma delas pautará no mínimo 100 processos.
Com isso, cerca de 6.400 processos entrarão nas negociações de acordo nas comarcas em todo o território catarinense. Além de atividades para o público realizadas no centro de Florianópolis, ocorrerão no Fórum Central da capital audiências de conciliação pré-processuais sobre dívidas relacionadas a empresas como Celesc e Casan. A desembargadora Janice Ubiali enfatiza a importância de um evento desse porte como forma de chamar a atenção do público para a conciliação. A Semana Nacional da Conciliação é um evento anual instituído pelo Conselho Nacional de Justiça e que envolve todos os tribunais estaduais, federais e do trabalho de todo o país. No ano passado, apenas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina realizou 2.100 acordos, com registro de movimentação superior a 23 milhões de reais. Supermercado da capital condenado após criança a queimar a perna em suas dependências. Detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A 6ª Câmara Civil do TJ confirmou sentença que condenou o supermercado da capital ao pagamento de danos morais em favor dos pais de uma criança vítima de queimaduras de 1º e 2º graus na perna. Ela encostou em luminária que estava no chão do estande de uma feira de eletrodomésticos que ocorria no interior daquele estabelecimento. O órgão julgador promoveu pequena adequação no valor arbitrado, que passou de R$30 mil para R$20 mil. Os responsáveis pela criança, na época com apenas 2 anos, relataram que a luminária estava no chão, sem qualquer tipo de proteção ou sinalização sobre os riscos que impunha aos consumidores. O estabelecimento disse que ofereceu apenas a estrutura e iluminação do local destinado à feira e que a responsabilidade pela montagem dos estandes era de cada empresa em particular. Defendeu de forma concomitante a culpa exclusiva da vítima e de seus pais, pois o local onde se registrou o incidente não servia de passagem ou acesso à exposição. Para a desembargadora Denise Volpato, relatora da matéria, a versão de que a luminária estava fora do alcance dos consumidores e não oferecia risco às pessoas foi derrubada por fotografias acostadas aos autos que demonstraram exatamente o contrário. A votação foi unânime. O processo tramitou em segredo de justiça. Clínica e médicos veterinários vão indenizar donos de cão que morreu após cirurgia. Mais informações com o repórter Diego Souza. A 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou a sentença que condenou clínica e médicos veterinários ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 14.800, em favor de casal que teve seu animal de estimação devolvido com graves queimaduras no corpo após cirurgia, vindo a morrer 9 dias após a intervenção. Os autores relataram que possuíam um cão e foram informados pela clínica veterinária que o animal sofria de infecção uterina. O procedimento cirúrgico foi apontado como o único tratamento para a enfermidade. Contudo, após a operação, o cão foi devolvido com graves queimaduras no dorso e em deplorável estado de saúde, sob a justificativa de que correra um problema com o cobertor térmico utilizado durante o procedimento. Em recurso, os réus sustentaram culpa exclusiva do fabricante e comerciante do cobertor defeituoso, de modo que suas responsabilidades deveriam ser afastadas e que a verdadeira causa da morte do animal foi a infecção que já possuía o seu ensejo ao procedimento cirúrgico. Para o desembargador Saul Esteio, relator da apelação, não há como afirmar com segurança que o colchonete térmico, fabricado e comercializado pelas empresas denunciadas, foi utilizado durante a cirurgia, de forma que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de ambas. Além disso, segundo o magistrado, a responsabilidade da clínica veterinária é objetiva, ou seja, dispensa a verificação de culpa, já que deve assumir o risco de responder pelos danos advindos do mau funcionamento do equipamento utilizado durante sua atividade profissional. A decisão foi unânime. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina passou a contar com mais um órgão fracionário na manhã da última quinta-feira, com a instalação da 5ª Câmara de Direito Público. Coube ao desembargador Hélio do Vale Pereira, na condição de magistrado mais antigo entre os integrantes, presidir os trabalhos inaugurais em sua primeira e histórica sessão.
Os desembargadores Gerson Xeren II, Denise de Souza Frankowski e Arthur Genequem Filho, que completam a Câmara, também manifestaram satisfação em participar do ato inaugural. O procurador de Justiça Paulo César Ramos de Oliveira, em nome do Ministério Público, desejou sucesso aos magistrados. Além do presidente do TJ, desembargador Torres Marques, estiveram na instalação da Câmara os desembargadores Luiz Fernando Boller, Jorge Luiz da Costa Beber, Newton Trisotto e Ricardo Wesley. Os dois últimos também ocuparam a tribuna para registrar apoio e desejo de sucesso no desenvolvimento dos trabalhos aos integrantes da nova Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça. No quadro Entrevista, o jornalista Diego Souza conversou com o historiador Paulo Pinheiro Machado, que escreveu o livro O Processo de Adeodato, que conta a história da Guerra do Contestado. A obra faz parte das comemorações dos 125 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Acompanhe um trecho da entrevista. Abro essa entrevista te perguntando um resumo dessa guerra que foi marcante para a história de Santa Catarina. Bom, a Guerra do Contestado aconteceu entre 1912 e 1916, no oeste dos atuais estados de Santa Catarina e Paraná, e envolveu uma região, portanto, muito extensa. Uma população de mais de 100 mil pessoas foi atingida por esse conflito, né, que teve início com um episódio de perseguição policial a um grupo de seguidores de o curandeiro José Maria. Então, era um grupo originalmente pequeno que foi crescendo com a adesão de lavradores que tinham sido expulsos de suas terras, de ervateiros, de antigos veteranos da Guerra Federalista, de vários descontentes da população do Planalto, que eram atingidos pela ferrovia São Paulo-Rio Grande também, né, e que faziam oposição aos coronéis que comandavam a política no Estado naquela época. Mas hoje, qual que é a importância dessa guerra para nós? É fundamental para a gente entender uma grande experiência de luta do povo brasileiro, né? Porque foi uma guerra que implicou na reação da população a políticas de expropriação da terra, a política de deslocamento em massa pela construção de uma obra pública também, né? Então foi uma guerra que tem um aspecto político de resistência ao coronelismo e ao mesmo tempo também de resistência a uma política de modernização ligada à ferrovia e claramente, né, que era uma modernização que expropriava a população nacional em benefício de uma nova população imigrante que ia ser implantada naquele território. Então, se a gente pensa e reflete sobre a história da nacionalidade brasileira, é um conflito tão importante como muitos outros que aconteceram na história do Brasil, como o movimento dos quilombos, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, Canudos na Bahia, né? Então o contestado é um importante episódio, muito além da nossa região, ele repercute, né, nacionalmente e é uma luta muito mais nacional e latino-americana. Ele sempre foi muito tratado como regional, né? Mas atualmente ele é mais considerado um movimento nacional por essa repercussão. Por que a Guerra do Contestado não é tão comentada quanto a Guerra de Canudos? Durante muito tempo houve um silêncio em Santa Catarina e no Paraná sobre esse movimento, por diferentes razões. O Paraná, o silêncio é por causa da perda de grande território, em função da questão de limites, né? E da negociação que se fez depois da guerra, em 1916, né? Onde a maior parte do território contestado ficou com Santa Catarina. Então o Paraná tem uma espécie de um trauma dessa guerra. Já em Santa Catarina, o silêncio se dá por razões diferentes, né? Existe o silêncio das famílias dos sobreviventes, né? Que é até possível de se entender pelo trauma da guerra e pela extrema violência do conflito, né? Mas há um silêncio das elites dirigentes de Santa Catarina, que durante muitos anos fizeram a propaganda de Santa Catarina como um estado branco e europeizado, né? Negando, né, essa antiga presença
brasileira, cabocla, indígena, negra, que é muito forte no contestado, né? Então, acho que essa questão identitária ela foi muito importante. E também porque, durante décadas, governou Santa Catarina a oligarquia Ramos, né, de Lages e que tinha suas ramificações no Planalto, que foi durante o período de vigência do governo de Vidal Ramos que aconteceu a Guerra do Contestado, né? Então, acho que é um somatório de razões que ajudam a entender esse silêncio público que houve sobre o contestado. É possível dizer que essa guerra tem impactos na nossa sociedade, na cultura, até hoje em dia? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Na semana passada, eu estou vindo de Timbó Grande. Estive ontem, né, na cidade de Timbó Grande, que é diferente de Timbó próximo ao Blumenau. Timbó Grande é lá no meio do Planalto, né? Perto de Caçador, Canoinhas, Lebon Regis, né, que é uma das regiões centrais do conflito, né? Então, até hoje, essas regiões mais atingidas pela guerra são os municípios que têm o mais baixo IDH de Santa Catarina, né? Então, são as populações mais pobres, com os maiores índices de analfabetismo, com maiores índices de mortalidade infantil, com todos os indicadores sociais muito baixos, né? Por quê? Porque é uma população que foi marginalizada pelo chamado progresso, né? O progresso chegou em várias regiões, mas chegou para uma população europeizada, para uma população que recolonizou aquele território, né? Enquanto que a população original, cabocla, foi marginalizada, né? Para as margens dos rios, para as terras mais pedregosas, para os menores lugares, né? Assim, menores condições de produção, sempre com a precariedade do acesso à terra, frequentemente como poceiros ou como agregados à grande fazenda, né? Então, as marcas da guerra ainda são muito fortes na população descendente, remanescente do contestado. Paulo, eu queria que você explicasse, então, quem foi Adeodato. Então, Adeodato era um peão de fazenda e tropeiro, né? Ele trabalhava na fazenda Rio Doce, no município de Curitibanos. Era um sujeito muito jovem e aderiu ao movimento rebelde já no meio da guerra, né? Ele entrou para o movimento rebelde, tinha provavelmente entre 25 e 26 anos, né? E ele entrou para o movimento do rebelde no meio da guerra. Logo ele entrou para uma unidade especial, que eram chamados Pares de França, ou Pares de São Sebastião. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.